Nosso Pai que estás em toda parte, santificado seja o teu nome no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade, acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo e da mente dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar nossos devedores, com esquecimento de todo mal. Não permitas que venhamos a cair sob os golpes da tentação de nossa própria inferioridade. Livrai-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor para sempre. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Evangelho de Jesus segundo o Espiritismo, estamos no capítulo 7. Bem-aventurados os pobres de espírito. Vamos lá nos itens 3 a 6. Aquele que se eleva será rebaixado. No item 3. Por essa ocasião, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus, chamando a si um menino, o colocou no meio deles e respondeu: digo-vos em verdade que, se não vos converterdes e tornardes quais crianças, não entrareis no reino dos céus. Aquele, portanto, que se humilhar e se tornar pequeno como esta criança, será o maior no reino dos céus. E aquele que recebe em meu nome a uma criança, tal como acabo de dizer, é a mim mesmo que recebe. Mateus capítulo 18, no versículo de 1 a 5. Então, por que é necessário tornar-se igual a uma criança para entrar no reino dos céus? Porque a criança simboliza a simplicidade e a pureza de coração, não tendo pretensões de superioridade ou de infalibilidade. Assemelhando-nos a ela com essas características, alcançaremos o reino do céu. Não é ser criança, mas semelhante à mesma. Receber uma criança como Jesus fez, o que significa? É a valorização da humildade e o cultivo da simplicidade. A criança é um modelo que Jesus nos apresenta para conquistar as virtudes tão necessárias à nossa elevação espiritual. Todo aquele que se humilha e se torna pequeno como uma criança será o maior no reino dos céus. No item 4. Então a mãe dos filhos de Zebedeu se aproximou dele com seus 2 filhos e o adorou, dando a entender que lhe queria pedir alguma coisa. Disse ele: que quer? Manda, disse ela, que estes meus 2 filhos tenham assento no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus lhe respondeu: não sabes o que pedes. Podeis vós ambos beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam: podemos. Jesus lhe replicou: é certo que bebereis o cálice que eu beber, mas pelo que respeita a vós sentardes à minha direita ou à minha esquerda, não me cabe a mim vos conceder. Isso será para aqueles a quem o meu Pai o tem preparado. Ouvindo isso, os 10 outros apóstolos se encheram de indignação contra os 2 irmãos. Jesus, chamando-os para perto de si, lhes disse: sabeis que os príncipes das nações as dominam e que os grandes as tratam como império. Assim não deve ser entre vós. Ao contrário, aquele que quiser tornar-se o maior, seja vosso servo, e aquele que quiser ser o primeiro entre vós, seja vosso escravo. Do mesmo modo que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida pela redenção de muitos. Mateus capítulo 20, nos versículos 20 a 28. Então, por que Jesus não atendeu o pedido daquela mãe? Porque seus filhos, embora decididos a enfrentar os dissabores da evolução consciente, tinham muitos débitos ainda a resgatar. E a nossa salvação não acontece por milagre ou por concessão de privilégios, e sim por merecimento. Para nos tornarmos verdadeiramente grandes, devemos servir ao próximo sem cobrança, pois isso é uma forma de humildade. Que lição nos ensina Jesus nessa passagem? De humildade,
pois só nos despojando de todos os sentimentos mesquinhos e maldosos é que conseguiremos ser o maior no reino do céu. Não se vai a Deus senão pelo nosso próximo. Servir ao próximo é servir a Deus, tornando-se grande a seus olhos. No item 5. Jesus entrou em dia de sábado na casa de um dos principais fariseus para aí fazer a sua refeição. Os que lá estavam o observaram. Então, notando que os convidados escolhiam os primeiros lugares, propôs-lhe uma parábola, dizendo: quando fordes convidados para bodas, não tomeis o primeiro lugar, para que não suceda que, havendo entre os convidados uma pessoa mais considerada do que vós, aquele que vos haja convidado venha a dizer-vos: dai o vosso lugar a este, e vos vejais constrangidos a ocupar, cheios de vergonha, o último lugar. Quando fordes convidados, ide colocar-vos no último lugar, a fim de que, quando aquele que vos convidou chegar, vos diga: meu amigo, venha mais para cima. Isso então será para vós um motivo de glória diante de todos os que estiverem convosco à mesa. Porquanto todo aquele que se eleva será rebaixado, e todo aquele que se abaixa será elevado. Isso está lá em Lucas, no capítulo 14, item 1, e de 7 a 11. Então, por que Jesus nos aconselha a ocupar os últimos lugares? Porque quando pretendemos os primeiros lugares, manifestamos nossos sentimentos presunçosos de superioridade, sentimentos estes contrários à prática da humildade. A verdadeira grandeza se afirma pela humildade. Qual a vantagem de ser humilde? A humildade cativa as atenções dos que nos rodeiam, deixando em torno dos que a praticam um halo de respeito e admiração. O nosso gesto humilde, buscando o último lugar, nos eleva ainda mais. Qual o sentido da expressão: aquele que se eleva será rebaixado? Os que se elevam pela fortuna, títulos e glórias, morrendo, chegam no outro mundo desprovidos de tudo, conservando apenas o orgulho que torna sua posição ainda mais humilhante. Aquele que se humilha será exaltado, e aquele que se eleva será rebaixado. A verdadeira grandeza se afirma pela humildade, condição necessária para a conquista da felicidade. O orgulho e o egoísmo são sentimentos que nos distanciam de Deus. No item 6, estas máximas decorrem do princípio de humildade que Jesus não cessa de apresentar como condição essencial da felicidade prometida aos eleitos do Senhor, e que ele formulou assim: bem-aventurados os pobres de espírito, pois que o reino dos céus lhes pertence. Ele toma uma criança como tipo da simplicidade de coração e diz: será o maior no reino dos céus aquele que se humilhar e se fizer pequeno como uma criança, isto é, que nenhuma pretensão alimente a superioridade ou a infalibilidade. A mesma ideia fundamental se nos depara nesta outra máxima: seja vosso servidor aquele que quiser tornar-se o maior. E nesta outra: aquele que se humilhar será exaltado, e aquele que se elevar será rebaixado. O Espiritismo sanciona pelo exemplo a teoria, mostrando-nos a posição de grandes no mundo dos espíritos, os que eram pequenos na terra, e bem pequenos muitas vezes os que na terra eram os maiores e os mais poderosos. É que os primeiros, ao morrerem, levaram consigo aquilo que faz a verdadeira grandeza no céu e que não se perde nunca: as virtudes, ao passo que os outros tiveram de deixar aqui o que lhes constituía a grandeza terrena e que não leva para a outra vida: a riqueza, os títulos, a glória, a nobreza do nascimento. Nada mais possuindo senão isso, chegam ao outro mundo privados de tudo, como náufragos que tudo perdem, até as próprias roupas. Conservaram apenas o orgulho que mais humilhante lhes torna a nova posição, porquanto vêm colocados acima de si e resplandecentes de glória os que
eles na terra espezinharam. O Espiritismo aponta-nos outra aplicação do mesmo princípio nas encarnações sucessivas, mediante as quais os que, numa existência, ocuparam mais elevadas posições, descem em existência seguinte às mais ínfimas condições, desde que os tenha dominado o orgulho e a ambição. Não procureis, pois, na terra os primeiros lugares, nem vos colocar acima dos outros, se não quiserdes ser obrigados a descer. Buscai, ao contrário, o lugar mais humilde e mais modesto, porquanto Deus saberá dar-vos um mais elevado no céu, se o merecerdes. Encerramos aqui uma parte do capítulo 7. Bem-aventurados os pobres de espírito. Agradecemos ao Mestre Jesus todo o amparo e proteção. Seja nosso guia, Senhor, hoje e sempre. Auxilie-nos a sermos tão bons como o Evangelho nos ensina, a sermos mais amáveis, pacientes e resignados perante as provações que precisamos viver. Que Jesus nos abençoe sempre.